Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Brenda, eu trabalho na Anjo do Brasil com a seleção e atração de startups e vim aqui contar um pouco mais para vocês sobre o nosso trabalho. Falando um pouco sobre captação de investimento anjo, a gente sabe que é um funil muito grande, então, em média, 100 startups buscam investimento para, de fato, uma ter esses investidores no fim do processo, e esse número não é do Brasil, ele é Estados Unidos, ele é Europa. Então, a gente trabalha muito para tornar um processo simples e proveitoso para vocês, empreendedores, em que ele possa agregar valor em todos os momentos e não só lá na ponta. Falando um pouco dos motivos que você deve buscar investimento anjo. Primeiro, para você encontrar o seu Product Market Fit. O que isso significa? É basicamente você adequar o seu produto que já está desenvolvido, ou o seu serviço, a sua solução, ao seu público-alvo. Então, você desenvolveu um aplicativo que ele deveria atender pessoas, sei lá, mulheres de 20 a 30 anos, classe alta. Me coloquei no meio. Você já tem a solução desenvolvida, ela realmente atende esse seu público-alvo ou não? Quais são os ajustes que você tem que criar para isso? Então, esse é um bom motivo para você buscar investimento anjo. Outro motivo é você escalar. Então, às vezes, você já encontrou um modelo que se enquadra bem da sua solução para o seu público-alvo. Como eu faço crescer muito rápido? Eu vou precisar de dinheiro para investir em marketing, em equipe, em crescer e melhorar a solução. Também é um ótimo motivo para você buscar esse investidor. É importante você não estar no limite do seu caixa, então sem dinheiro nenhum, porque senão os investidores não vão gostar disso e você não vai ter uma boa conversa e negociação com eles. Depois, o fluxo de caixa. Então, o que isso significa? Não é para você buscar investimento para fazer a sua empresa viver o mês a mês como se fosse um fluxo de caixa. Esse dinheiro deveria vir, em sua maioria, das suas vendas. Também não é para ser tudo em salário. Não é para você sustentar a equipe que você já tem com esse valor, porque, de novo, esse dinheiro deveria vir das vendas. É importante você saber que, lógico, que é necessário contratar gente e crescer a equipe, mas isso não significa que todo o valor vai para isso. E, por último, não é para você desenvolver o seu protótipo. É importante você já ter o seu produto e serviço desenvolvido na hora de buscar investimento. Se você ainda não tem, o seu estágio é um anterior ao do investimento anjo. O que você precisa já ter feito na hora de falar com os investidores? Como eu falei, protótipo, que é o MVP. Você ter métricas muito bem feitas, então conhecer os seus clientes, quantos são, quantas vendas realizaram, qual que é o seu histórico, mesmo que seja pouco tempo, 3 meses de operação, 4 meses, 6 meses, já ter tudo isso muito bem documentado e estruturado. O tamanho do seu mercado, o seu cap table organizado, significa o seu quadro acionário, então o que significa ser organizado? Todos os sócios têm participação, todos estão full time, né? Ficam o tempo inteiro na empresa, tem investidor, se tem, quais são os contratos que você tem, qual que é a participação deles. É importante que nesse estágio os empreendedores estejam full time ou se tornando e tenham pelo menos 80% da empresa. E esses outros 20%, vamos supor que sejam 20% estruturado. Então, quem investiu, qual é o contrato que você tem, mesmo que seja a sua família, tal, tenha isso muito bem documentado. E o time completo, então, um empreendedor sozinho dificilmente tem todos os talentos, né, e qualidades necessárias para montar uma empresa. Então, que seja um time complementar ali, 3 sócios com diferentes conhecimentos e possam agregar valor para a startup. Qual o material que você leva para o seu investidor? Primeiro, o seu pitch deck, que é uma apresentação, é um PowerPoint. Então, você fala nela sobre o seu problema, o que você está resolvendo, qual é o mercado que você está trabalhando, qual que é a inovação que a sua empresa tem em relação à concorrência, que é legal falar da concorrência, mostrar qual que é o seu grande diferencial. O seu time, como eu falei, é importante ser um time complementar, fale sobre vocês, o que vocês fizeram, porque vocês são bons trabalhando junto. Realizações, aqueles números que eu comentei no começo, vendas, clientes, ticket médio, tudo que você tiver de histórico é importante. E por último, a captação, quanto dinheiro vocês estão buscando, por qual participação. Tenha isso ensaiado, então um pitch mais longo, de até 10 minutos, um mais curto, de em torno de 2 minutos, e seja sincero nesse material, porque os investidores gostam de empreendedores transparentes. Sobre os valores de uma rede. Em média,
Uma rede capta até 800 mil, a média tem ficado em torno de 600, mas dá para chegar ali um pouco mais. Quando a gente investe entre redes, ou com redes e fundos, o valor chega ali até 1,5 milhão. E essas participações dos investidores são de 5% a 15% da empresa. Esses investidores se tornam sócios da sua empresa. E aí o percentual depende de qual que é o seu estágio, quais são os seus resultados até agora. Sobre os prazos, uma avaliação costuma levar em torno de 1 mês na Anjos do Brasil. Depois, vocês, empreendedores, se apresentam nos nossos encontros para a nossa rede. A captação depois dessa apresentação leva de 3 a 5 meses, dependendo muito do quanto você já está estruturado, quanto material já tem. Isso ajuda a acelerar muito o processo. Então, a gente sempre fala para começar com 8 meses antes a pensar no assunto. Não leva 8 meses o processo, mas é importante você não fazer ele desesperado, porque ele demanda tempo e atenção. Então, é legal começar ele com calma. As etapas do processo de seleção, então você primeiro se inscreve no nosso Gush. O Gush é uma plataforma, não é da Anjos do Brasil, ela é internacional, ela olha por várias redes. Lá você preenche com o seu material, então um pitch deck, um vídeo seu contando da sua empresa. Depois o screening, onde a gente conversa com vocês, empreendedores. Depois a gente busca 2 investidores da nossa rede, investidores C-level, como todos da nossa rede, em que eles podem conversar com vocês e validar essa avaliação, e aí falar para a gente, olha, muito bom, vamos seguir a avaliação, vamos seguir apresentando para a rede. São sempre pessoas que conhecem o setor específico que vocês atendem. Depois a gente ajuda vocês a se prepararem para apresentar para a rede. Então, melhorar sempre o pitch deck, desenvolver materiais para levar para esses investidores e aí sim se apresentar para todo mundo. Como eu falei, a gente tenta agregar valor em todos os momentos, então conversar com vocês, sempre sugerir melhoras no material, botar investidores muito legais para falarem com vocês e ser sempre pró-empreendedor, por isso estamos sempre tentando melhorar esse trabalho. E deixo aqui o nosso link para quem quiser submeter. Lá no nosso site tem várias redes de investimento anjo, isso é muito importante. Invistam com redes, não precisa ser a Anjos do Brasil, existem muitas muito boas. Busquem lá no nosso site e inscrevam seu projeto em redes. Muito obrigada.